Bom dia a todos, graças e paz, todo mundo bem? Estamos aqui para dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A gente está dando um panorama de todos os livros da Bíblia e hoje vai ser só um pouquinho diferente, porque a gente tem ido livro a livro e hoje a gente vai ver dois livros de uma só vez numa aula, Josué e Juízes, que é um livro que Juízes começa exatamente quando termina Josué. A gente vai ver isso aqui no decorrer da aula. Espero que você esteja bem, esteja aí preparado, pegue aí seu caderninho para anotar, coloca aí no grupo, ou no YouTube, ou no grupo lá do WhatsApp da igreja, qualquer dúvida, qualquer comentário. Vamos estudar juntos a palavra de Deus, que, como a gente tem falado e repetido, é tempo de clamarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor. E uma das formas que nós temos de buscar o Senhor é através do estudo da sua palavra, aprendendo a vontade revelada dele, para que possamos seguir tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Queria começar orando. Pode fechar seus olhos para termos uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, que Tu nos permite mais uma manhã estarmos aqui estudando a Tua palavra, buscando mais de Ti, Senhor. Tu possa falar aos nossos corações, Senhor, que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossa mente, em nossas vidas, tudo aquilo que for aprendido, que for estudado. Que fique sim um conhecimento na mente, Senhor, mas que seja um conhecimento que flua no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso pensar e no nosso agir. Sabemos que para isso, Senhor, temos que nos esforçar, mas dependemos também totalmente do Teu Santo Espírito. Então clamamos a Ti, Senhor, nos ajuda nessa manhã para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos a Tua palavra e para aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus, em quem oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu falei, né, hoje a gente vai ver dois livros, né, Josué e Juízes. Quando tiver alguns livros assim que são muito unidos à mensagem deles, a gente vai tentar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vai tentar juntar eles para dar uma aula só, e até para ver se a gente consegue ler todos os livros da Bíblia até o final de dezembro, né, que senão ia passar para o ano que vem, e a gente fez uma arrumaçãozinha aqui para tentar no final de dezembro a gente ter visto realmente todas as Sagradas Escrituras. Então, como eu falei, Juízes, a gente vai ver, ele começa exatamente onde termina Josué. Da mesma forma que Josué, o primeiro livro que a gente vai ver, ele começa exatamente onde termina Deuteronômio. E se você lembra como terminou Deuteronômio, a gente viu na última aula do Antigo Testamento, Moisés tinha morrido, o povo estava ali prestes a tomar posse da terra prometida, a entrar ali na Canaã. E então Josué assume, né? Deus passa a liderança de Moisés para Josué. E Josué é que vai ser o responsável por guiar o povo de Israel para entrar ali na terra prometida. Então a gente vai começar a ver aqui o livro de Josué. E do que trata o livro de Josué? Qual é a mensagem principal do livro de Josué? Ele trata da história da tomada da terra prometida, né? Deus tinha prometido que o povo ia tomar posse da terra de Canaã, e termina Deuteronômio eles perto de começar a tomar essa posse. Então Josué vai ser justamente isso, é o povo tomando posse da terra, as batalhas, as guerras que tem para eles conseguirem essas conquistas. E Josué vai tratar, o livro de Josué vai tratar basicamente disso no seu plano geral, seu tema principal, é justamente esse. E claro, sob a liderança de Josué, que dá o título ao livro, que foi provavelmente quem escreveu o livro de Josué. O livro não diz quem foi que escreveu, mas sempre foi aceito, não temos por que duvidar disso. E a gente vai ver algumas partes muito conhecidas e queridas, né, do povo de Deus, principalmente no começo de Josué, quando Deus fala para ele ser forte e corajoso, né? Acho que é uma palavra que tem dado ânimo para muitos até nesses dias, e que é uma palavra muito querida do povo de Deus. Ele segue a lei de Moisés, não deixa de fazer nada da lei que Moisés, meu servo, deixou para vocês, né, que era a própria lei de Deus. E ainda fala dessa lei para todos. Para quê? Para que as bênçãos desse livro da lei, se cumpram na vida do povo de Israel. Então Deus começa já no capítulo 1, encorajando Josué, porque era uma missão difícil,
A gente sabe que o povo de Israel não era um povo fácil, a gente tem estudado sobre isso. Então assumir esse povo justamente num ponto tão importante da história era uma coisa complicada, mas Deus vai lá e diz: eu estou contigo, Josué. Ser forte, corajoso, segue a minha lei, fala dessa minha lei que vocês vão ter sucesso. Mas ao mesmo tempo, tirando esse comecinho de Josué e o final, né, quem tem lá no finalzinho uma frase muito conhecida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meio de Josué é um pouco complicado para a gente ler e para a gente entender, por um motivo bem simples: tem muita morte, tem muita destruição, são guerras mesmo, e guerra a gente sabe que é morte, é destruição, é violência. Então o livro de Josué tem muito disso, e muitas vezes a gente não entende o porquê de tanta violência, de tanta guerra. Muitas pessoas aí que não são da igreja, que não têm um discernimento espiritual, eles vão contestar isso também. Ah, porque Deus mandou matar, porque Deus isso, porque Deus aquilo. E uma das coisas que a gente vai tentar ver nesse estudo é por que isso aconteceu. E será que realmente Deus é malvado? Que Deus estava querendo só fazer o mal para aquele povo? Ou será que tinha outros motivos para isso, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso. E a gente vê como se divide o livro de Josué. Do capítulo 1 ao 12, a gente tem realmente isso: a conquista da terra de Canaã. São as batalhas, as guerras, tudo isso que o povo teve que fazer para conseguir tomar posse daquela terra, que era uma terra habitada, né, por outros povos, por muitos outros povos. Do capítulo 13 ao 22, a gente tem a divisão dessa terra, né, onde cada tribo ia ficar, os levitas, as tribos que já tinham tomado posse. A gente vai ver isso mais adiante. E os dois últimos capítulos, 23 e 24, a gente tem as últimas palavras de Josué. Josué falando ali pro povo, as últimas palavras dele, antes dele morrer, antes da sua morte. Uma outra coisa que a gente vai ver, que a gente até já viu isso nos últimos estudos, é a importância da história. A importância de se lembrar do que aconteceu, de entender o que aconteceu, de aprender com aquilo, com o passado, com a história passada. Porque se você se lembra, a gente tem estudado isso. Primeiro Deus prometeu, o povo tinha que lembrar disso. Quem tinha prometido aquela posse da terra tinha sido o próprio Senhor Deus. Deus libertou aquele povo, era uma coisa que eles também tinham que estar sempre em mente, não podiam esquecer. Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito, tinha guiado aquele povo. Deus tinha preparado esse povo ali nos 40 anos do deserto. A gente viu sobre isso também, que o povo, a primeira geração, morreu porque não quis tomar posse da terra, teve medo de acreditar nas promessas do Senhor. Então Deus prepara essa nova geração para que eles sim possam tomar posse da terra prometida. Então a gente vê, lembrando a história, o povo de Israel sempre lembra a sua história, que Deus estava cumprindo as promessas, e Deus continua cumprindo suas promessas. Ele cumpriu no passado, ele cumpriu na época de Josué, e pela graça e misericórdia dele, ele continua cumprindo em nosso tempo. Que a gente tem que lembrar, e se a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê isso bem claro. Deus faz a história correr para onde Ele quer. Deus é soberano sobre toda a história, sobre todas as nações, sobre todos os povos. Então a história vai para onde Deus quer, a história não corre ao acaso. Isso aconteceu na era das escrituras, do escrito bíblico, e isso continua acontecendo até hoje. Deus está no controle de tudo. Então quando a gente olha no passado e vê Deus cumprindo as promessas que Ele prometeu, a gente pode ter a certeza de olhar para o futuro, que Deus vai continuar cumprindo todas as promessas que Ele falou para nós. Então que a gente possa já ter esse ânimo, essa mensagem de fé nessa manhã, que Deus continua cumprindo todos os seus propósitos, Deus continua cumprindo todas as suas promessas. Deus não perdeu em momento nenhum o controle sobre a história da humanidade. E é bom também relembrar a história, porque a geração anterior tinha falhado, né, na conquista da Terra Prometida. A gente vê isso lá em Números, falando novamente de Deuteronômio. O povo tinha chegado, Moisés tinha mandado os espias para ver a terra, só que eles ficaram com medo, deram a notícia, de vez de uma notícia de coragem, desencorajaram, deram medo a toda a população de Israel, dizendo que os povos eram fortes, que eles iam morrer, que os seus filhos iam ser escravizados. E o que acontece? Deus, ao invés de desistir daquele povo, que é uma atitude que eu e você provavelmente teríamos: vocês não querem não? Então tá, vou escolher outro povo aqui. Mas Deus não, Deus é fiel, Deus é misericordioso.
Então Deus dá uma outra chance. Aquela geração foi punida, que teve medo, que não confiou nas promessas do Senhor, que pecou contra o Senhor. Mas essa nova geração não. Deus dá outra chance para que o povo de Israel, seu povo escolhido, possa ir ali então realmente tomar posse na terra prometida, para que Deus continue cumprindo todos os seus propósitos. E aí a gente vai ver alguns pontos principais no livro de Josué. Como eu falei lá no começo, dos pontos principais é a divisão da terra. E se você lembra, a gente estudou isso nos outros livros, algumas tribos já tinham tomado posse de uma terra fora da terra de Canaã. Era uma terra a leste do rio Jordão, que era a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meio tribo de Manassés. Quando eles passaram por aquela terra, antes de atravessarem o Jordão, eles viram que aquela terra era boa e pediram para Moisés para ficarem naquela terra. E Moisés fala com o Senhor e o Senhor concede para que eles tomem posse daquela terra, mas eles não teriam posse no outro lado de Canaã. Aquela terra seria a terra deles. A gente vê também os levitas, que os levitas não tinham terra. Eles não tinham, na divisão de terras, eles não ficam com nenhuma porção grande. Mas o que é que acontece? Eles vão ficar dormindo no relento? Não. Deus cuida também do seu povo, Deus cuida dos levitas. Então Deus manda distribuir cidades espalhadas no território das outras tribos, para que os levitas possam habitar nelas. E não sei se você já parou para pensar o porquê Deus fazer isso. Um dos grandes motivos de fazer isso é porque qual era uma das funções do levita? Era ensinar a palavra de Deus para o povo, era cuidar dos sacrifícios, do culto. Então teria que ter levitas em todos os cantos. Eles não podiam ficar só na sua nação, na sua terra, numa cidade, numa parte separada para eles, porque todo o povo de Israel precisava do serviço deles. Por isso que Deus, na sua imensa sabedoria, ele espalha os levitas por todas as tribos, para que todas as tribos tenham acesso a esses levitas, possam estar ali com o ensino do Senhor, que era dado principalmente por meio dos levitas. Uma coisa que a gente vê muito forte também é o povo voltando à palavra do Senhor. O povo volta a fazer a circuncisão, a celebrar a Páscoa. E nesses anos no deserto, o povo tinha parado de fazer isso. Apesar de ter sido o mandamento de Deus, o povo não estava fazendo, não estava cumprindo essas ordenanças que o Senhor tinha feito. Então o povo volta para essas ordenanças. A gente vê também o povo lendo novamente a lei. O povo tinha que de tempos em tempos ler a lei, aprender a lei de Deus, aplicar a lei de Deus para suas vidas. A gente vê a seriedade em que o povo escolhe o Senhor, né? Dada a opção deles escolherem servir ao Senhor ou não. O povo diz sim que vai servir ao Senhor, o povo se compromete a seguir a lei de Deus, se compromete a fazer as coisas do Senhor. Claro que se você já conhece um pouco da história bíblica e da história da humanidade, você sabe que mesmo com a intenção de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, o povo realmente continua caindo em pecado, caindo em erros. A gente vai ver isso também um pouquinho mais na frente. Mas essa volta à lei do Senhor traz consequências muito boas para o povo. Como sempre, voltar à palavra do Senhor, voltar a meditar na palavra do Senhor, voltar a orar, buscar a face do Senhor. Isso só vai trazer coisas boas para nós e para o povo do Senhor. A gente vê que os novos espias, você se lembra lá quando Moisés enviou os primeiros espias para ver a terra? Eles foram por toda a terra, viram que a terra era muito boa, mas ficaram com medo dos povos da terra. E quando eles voltam, eles dizem, não, vamos invadir não, porque aquele povo vai matar a gente, aquele povo é muito forte, vai escravizar nossas mulheres, vai escravizar os nossos filhos. Mas não é isso que acontece com esses novos espias, essa geração que quer buscar o Senhor, que tem buscado ao Senhor. Então eles vão lá, eles espiam a terra. É um caso muito conhecido, né? Os espias ali na casa de Raabe. Você depois lê com calma aí essa história aí em Juízes. Só que quando eles voltam, eles veem, o povo é forte, sim. O povo tem exércitos, sim. Mas nós estamos com o Senhor e nós vamos conseguir. Então, eles encorajam o povo, eles levam o povo a cumprir os propósitos do Senhor, ao contrário dos seus pais. A gente vê eles fazendo um altar de recordação ao Senhor, para não esquecerem eles e os filhos deles, de quem eles serviam, para não seguirem a ídolos, muito pelo contrário, seguirem ao Senhor dos exércitos. Eles sempre estão buscando lembrar do Senhor, buscar a face do Senhor. Mas como eu comentei, querendo ou não, desde Adão, o pecado está no meio de nós. E mesmo essa geração que estava com o seu coração buscando ao Senhor,
com suas atitudes buscando ao Senhor, a gente ainda vê muito pecado acontecendo aqui no livro de Josué. A gente vai ver o pecado de Acã, que tomou coisas que não devia de uma guerra, de espólios de guerra, e você vê tanto ele como toda a sua família sendo mortos por causa disso, por causa do seu pecado, por causa da transgressão ao Senhor. Tem um episódio de os gibeonitas, eles se disfarçam, fazem de conta que é um povo que vem de muito longe, para criar uma aliança com Josué, mas na verdade eles eram um povo ali do lado, um daqueles povos que Deus tinha dito que era para destruírem. Só que o povo não busca o Senhor e faz um pacto com os gibeonitas sem saber realmente se era vontade do Senhor fazer aquele pacto. Então depois eles descobrem que foram enganados, que os gibeonitas eram daqueles povos que eram para ser destruídos, mas como eles tinham feito um pacto, tinham jurado pelo Senhor, eles permitem que os gibeonitas continuem vivendo ali no povo. A gente vê um pecado também que a palavra de Deus fala que o povo comete, a demora em tomar a terra prometida. O povo estava indo, o povo estava buscando, estava guerreando, mas não no ritmo que o Senhor tinha mandado, não fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha mandado. Uma outra coisa que a gente vai ver muito forte aqui em Josué é que todas essas conquistas que o povo tem não é pela força do povo, não é pela força de Josué, é pela força e misericórdia do Senhor. O Senhor faz maravilhas no meio de Israel, como tinha feito, ele continua fazendo. E as batalhas que o povo vence, os milagres que Deus faz. E eu quero também lembrar já, meus irmãos, que da mesma forma que o povo conquistava as coisas pela força do Senhor, ainda assim é hoje para nós. Quando a gente conquista algo, quando a gente consegue algo, não é pela minha força, não é pela tua força. Se conseguimos algo, é pela força do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que vai à nossa frente, cuidando de nós, guerreando por nós, batalhando por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê isso também aqui no verso 13 e 14. Leia comigo. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? A gente vê aqui que Deus manda o seu anjo para guerrear. O anjo do exército do Senhor é que iria à frente daquele povo nas suas batalhas, nas suas guerras. E qual seria o propósito do Senhor, né, em dar essa terra para Israel? Claro, Deus tinha prometido, mas a gente tem que lembrar também, meus irmãos, e isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo, de muitas mortes que a gente vê nesse livro, que Deus tinha pecados para punir também daquele povo. Aquele povo que vivia ali naquela região não era um povo bonzinho, não era um povo calmo, tranquilo, não. Era um povo pecador. Então, o propósito de Deus, além de dar a terra, de batalhar por Israel, para dar a terra para Israel, era também punir o pecado daqueles povos que não queriam nada com o Senhor. A gente continua vendo que é Deus que luta. Aqui, por exemplo, em Josué 10, 42. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. E Josué, como um bom líder temente a Deus, ele não puxa as glórias para si. Lá na frente, quando ele está falando das vitórias que teve, veja o que ele fala. Josué convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que quem fez? Josué? Moisés? O povo? Não. Tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. E eu queria já deixar uma pergunta para a gente refletir, para você refletir aí na sua casa, para eu refletir aqui também. Será que nós temos reconhecido que é Deus que dá tudo que nós temos? Será que temos reconhecido que as vitórias que conseguimos é por causa da misericórdia do Senhor e não pela nossa força, pela nossa inteligência, pelos nossos recursos? Será que somos agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito?
Ou será que estamos tentando roubar a glória que é devida a Deus e dar para nós ou dar para alguma outra pessoa? Possamos refletir nisso. E se estivermos tentando roubar a glória de Deus, possamos pedir perdão dos nossos pecados e dar glória somente ao Senhor, que é Ele que luta por nós, Ele que conquista por nós. A misericórdia dele é que faz que tudo venha para nós. E a gente vê, né, que Deus fez milagres no livro de Josué. A gente vê Deus abrindo o Rio Jordão, assim como ele tinha aberto o Mar Vermelho. Ele abre o Rio Jordão para que o povo passe a pés secos daquele rio. A gente vê a conquista de Jericó. Você lê com calma, talvez você já conheça a história, que é o milagre do Senhor que conquista aquela terra, não é a força do braço de ninguém. A gente vê Deus fazendo até milagres na questão de cair granizo para ajudar nas lutas. A gente vê o sol parando. Deus faz o sol parar em dado momento aqui do livro de Josué. Então a gente vê que é Deus que está fazendo tudo. Mas eu quero também trazer um alerta que muitas vezes a gente vai dizer, é Deus que faz tudo, então não vou fazer nada. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que temos a nossa responsabilidade, que Deus é soberano, sim, mas que nós temos que agir, nós temos que tomar uma posição e fazer aquilo que temos que fazer. Porque a gente viu aqui, certo, Deus fez milagres, Deus deu a terra, Deus deu vitórias, mas Josué ficou sentado na sua tenda? Não, muito pelo contrário. Ele se levantou e foi lá liderar o exército do Senhor. Josué era um grande líder militar e ele se punha no seu lugar e ia atrás das batalhas. Claro, o Senhor mandava e ele ia, mas ele estava ali, ele não estava parado esperando que o Senhor fizesse tudo. Então isso tem que nos ensinar, meus irmãos, que a gente não pode apenas ficar sentado em nossas cadeiras esperando que o Senhor faça tudo. É o Senhor que nos dá, sim, mas nós temos que nos levantar e batalhar e buscar aquilo que o Senhor vai nos dar. Nós temos, a vitória vai vir do Senhor, mas nós temos que tomar nossa posição e agir conforme a palavra do Senhor nos ensina. E uma coisa que a gente vê também, é uma coisa que o apóstolo Paulo fala lá na frente em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você se lembra, eu falei há pouco tempo atrás sobre os gibeonitas, que eles enganaram Josué e seu povo ali, os israelitas, e fizeram um pacto com eles para não serem destruídos. Só que isso foi um pecado, o povo sofreu punição por causa desse erro, de não ter buscado ao Senhor, não ter buscado saber quem eram aquelas pessoas realmente que estavam ali fazendo um pacto com eles. Mas Deus usa isso até para trazer vitórias, porque chega um momento do livro de Josué que os reis do sul vão invadir ali o reino dos gibeonitas e eles vão pedir ajuda a Josué, e Josué se junta e numa só campanha destrói vários daqueles reis que o Senhor já tinha mandado eles destruírem. Então Deus usa um pecado, uma coisa que foi errada, e foi errada, mas Deus na sua soberania até usa isso para que possa trazer um bem lá no futuro para Israel, para o seu povo. E aí eu queria entrar rapidamente, né, porque a gente não tem tanto tempo, estamos vendo 2 livros em um. Por que tantas mortes no livro de Josué? Isso é uma coisa que às vezes nós nos perguntamos, que muitas pessoas de fora da igreja perguntam também, questionam a nós. E não dá pra gente entrar nesse assunto com muita propriedade, porque senão era 10 horas só da gente buscando na Bíblia os motivos do Senhor. Mas dando uma passagem rápida, a gente tem que lembrar que sim, na Bíblia, somente no Antigo Testamento, Deus manda matar muitos povos, manda invadir, destruir. E muitas vezes Deus diz, entra naquela cidade e destrói tudo, mata todo mundo, não pega nem nada para vocês, destrói tudo, destrói o gado, destrói as riquezas, as construções, não pega nada daquilo para vocês. A gente lembra que Deus trouxe sim um juízo sobre o Egito, as 10 pragas, incluindo a última, com a morte dos primogênitos. Mas a gente tem que lembrar também, meus irmãos, que Deus não só pune os de fora, não. A gente tem estudado aqui na Bíblia que Deus pune o seu próprio povo. A gente viu Deus punindo a primeira geração dos israelitas no deserto. Deus disse, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Todos vocês vão morrer. A gente vê em vários pecados que Israel cometeu nos primeiros livros da Bíblia, Deus punindo com pragas, com morte, aquele povo que estava punindo o seu próprio povo. Então Deus, a gente tem que lembrar de uma coisa tem que ficar bem clara. Deus não tem preferência por isso, por aquilo. Deus abomina o pecado.
E se tem gente pecando, Deus vai punir o pecado. Se é uma nação que está pecando, Deus vai punir essa nação. Se é o próprio povo de Deus que está pecando, Deus vai punir o seu próprio povo, porque Deus não pode tolerar o pecado. A gente tem que lembrar que o pecado de Adão lá no Éden, ele clama por justiça. E nosso Deus é um Deus justo. Então, se as pessoas não buscarem ao Senhor, as pessoas vão ser fulminadas pela ira de Deus. E se nós não somos fulminados por Deus, é unicamente pela sua graça. Porque temos que entender que todos nós merecemos a morte. Todos nós pecamos. Todos nós agredimos a santidade de Deus, pecamos contra o Senhor. E quando pecamos contra o Senhor, o salário do pecado é a morte. Então, se não somos fulminados, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como a própria palavra nos ensina. Porque Deus abomina o pecado. E aquele povo ali de Canaã, meus irmãos, não era um povo bonzinho. Eles adoravam Baal, adoravam outros deuses. Era um povo que sacrificava seus próprios filhos ao deus Moloque, ao demônio Moloque. Era um povo que fazia orgias, fazia bebedeiras, violência. O próprio povo fazia guerras, matanças. E chega um momento, meus irmãos, que, como a Bíblia diz, Deus tem como uma balança. E tem hora que a iniquidade de um povo pesa tanto nessa balança que Deus não pode mais tolerar. Então, você lembra disso em Sodoma e Gomorra? A gente vê isso lá em Gênesis. A maldade daquele povo chega um momento que está tão grande que Deus diz, não dá mais para aguentar, eu tenho que trazer punição, tenho que trazer destruição. Então temos que lembrar, meus irmãos, que o juízo de Deus é uma coisa presente na Bíblia. E temos que lembrar que da mesma forma que Deus trouxe esses pequenos juízos durante o tempo, e tem trazido ainda em nosso tempo, tudo isso leva a um juízo final. E tudo isso aponta num dia que a maldade do mundo vai estar tão grande que Deus vai dizer, não dá mais. E é quando o Senhor Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E naquele grande dia, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que confiaram em Cristo, esses vão ter salvação. Mas todos os outros, a Bíblia é muito clara, quem não se arrepender de seus pecados em vida, porque depois que morremos não temos condições mais de fazer mais nada, de pedir perdão. Então, se enquanto em vida não confiamos em Cristo, não entregamos nossa vida a Cristo, a nossa punição, a punição de quem fizer isso, vai ser uma eternidade no inferno. A palavra de Deus é clara sobre isso. Por isso que ele enviou seu Filho, por isso que ele enviou Cristo Jesus. Porque Cristo é a única solução para os pecados. Cristo é a única solução para a morte. Temos que entender isso. Quando Deus traz esses juízos para esses povos, Deus está já avisando, eu vou trazer um juízo maior para todos os povos. Então temos que nos achegar a Cristo, temos que pregar Cristo, temos que falar para as pessoas que não conhecem o Senhor, que elas precisam desesperadamente de Cristo. Porque a mensagem da Bíblia é essa. Existe salvação, mas existe apenas um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o nosso Senhor Jesus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E quando alguém pensar sobre isso, alguém lhe questionar, Deus é malvado, você pare e fale do pecado do povo contra Deus. E analise, será que é Deus que está errado? Ou será que somos nós que estamos errados? Em pecar, em questionar a santidade e a ira do Senhor. E outra coisa que a gente vai ver em Josué, como a gente vê em toda a Bíblia, é que Deus promete e Deus também cumpre. Veja comigo o que ele prometeu lá atrás para Abraão, em Gênesis 17. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. E se Deus prometeu, Deus cumpriu. Veja lá Josué falando lá no final de sua vida, Josué 23. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então Deus tinha prometido lá atrás, e aqui já no fim da vida Josué diz, Deus cumpriu. Nenhuma das promessas que Deus tinha feito deixou de se cumprir. E aquelas que ainda não tinham se cumprido, foram se cumprindo com o tempo, ainda estão sendo cumpridas algumas promessas do Senhor. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, que o povo de Israel ele ficou com
com a questão da terra prometida muito forte em suas mentes. A gente vai ver isso tanto na história da Bíblia como até hoje. É feito se a terra física de Israel, a terra física de Canaã, fosse uma terra que fosse para ser eterna para eles. Era uma propriedade eterna daquele povo. Mas se fosse uma propriedade eterna daquele povo, como seriam as promessas do Senhor que diziam que Deus iria fazer um novo céu e uma nova terra, ia mudar toda essa criação da forma que conhecemos hoje? A gente tem que lembrar que essa terra, ela apontava também para algo maior. A gente tem que lembrar que qual era o propósito maior de Deus com a nação de Israel? Era dar uma terra? Era que eles fossem numerosos? Era só isso? Ou tinha um propósito em Deus fazer essas coisas com Israel? A gente tem que lembrar sempre disso. Deus tem propósitos. E o propósito de Deus, nesse caso de Israel, era preparar a vinda do Messias. Jesus Cristo tinha que vir no tempo certo, no local certo. Então, para isso, Deus tinha que preparar um povo e que esse povo estivesse numa terra, num lugar certo, na hora certa, para que na hora certa Cristo pudesse vir. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que hoje em dia, quando Cristo vem, tudo muda. A ordem das coisas mudaram. Então eu falo isso porque tem muitas igrejas, muitos irmãos em Cristo, que idolatram Israel. A gente tem que ser sincero com isso. Tem muita gente que idolatra, que acha que Israel é o povo de Deus hoje. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Hoje o povo de Deus é a igreja. Hoje o povo de Deus é todo aquele que se arrependeu dos seus pecados. E aí não importa se veio de Israel, da China, do Brasil, da França, não importa de onde. Se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, você é povo de Deus. Você é nação escolhida do Senhor. Não é uma nação mais física. A gente não tem mais um reino físico. Claro que eu creio que Israel tem um... A gente vê a Bíblia, é claro, Israel teve um lugar especial na história de Deus. E eu creio também pela Bíblia que Deus ainda vai, antes de Cristo voltar, converter muitos e muitos ali de Israel. Eu creio nisso. Mas a gente tem que lembrar que a herança real que Deus promete, o descanso na terra prometida, não é uma terra física como a terra de Israel, mas é uma terra, um novo céu e a nova terra. Deus promete um descanso em Cristo Jesus. E Ele sim vai nos dar uma terra prometida infinita, uma terra prometida eterna. Então que a gente também possa lembrar disso, né? Porque Josué aqui, Josué batalhou pela força do Senhor, mas ele batalhou e levou o povo de Deus para uma terra física. Mas a gente tem que lembrar que Josué aponta para alguém que é muito maior que ele. Josué aponta para Jesus Cristo, aquele que vem levar o povo de Deus não apenas para uma terra passageira e física, mas uma terra infinita, uma terra eterna, uma terra perfeita, onde não vai ter maldade, não vai ter pecado, não vai ter doença. Isso fica aquela pergunta, meus irmãos, será que a gente tem confiado nessas promessas do Senhor? Ou será que a gente tem esquecido da grandeza das promessas do Senhor? Porque se a gente tem esquecido das promessas de Deus, que a gente possa voltar e lembrar disso, que Deus não prometeu uma terra prometida aqui, não prometeu apenas uma coisinha aqui, uma coisa ali, não. O que Deus promete para nós, meus irmãos, é muito maior do que temos vivido, é muito maior do que pensamos, é muito maior do que temos, é muito maior do que queremos. Deus promete algo inimaginável, que é passar a eternidade em sua presença, no novo céu, numa nova terra, junto com toda a igreja, com todos os santos de todas as épocas, num lugar em que a gente vai poder louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. É essa a mensagem que Josué tem que apontar. É isso que temos que aprender, que não é uma terra física, mas Cristo que promete uma terra infinita, uma terra eterna para nós vivermos. E qual é o motivo do Senhor de fazer isso tudo? Como a gente até tem visto aqui, Deus fala lá em Josué 4, pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Para que todo mundo veja a grandeza do Senhor e para que todos temam ao Senhor, o nosso Deus. Esse sempre é o propósito de Deus, meus irmãos. Mostrar a sua glória para todos. E qual é a nossa atitude quando vemos a glória de Deus? Adorá-lo, exaltá-lo,
como o próprio texto diz, temer ao Senhor, o nosso Deus. A gente tem que lembrar que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele pode fazer o que quiser. E só nos resta adorá-lo, só nos cabe adorá-lo, glorificá-lo, bendizer o seu santo nome. Só para a gente terminar aqui, Josué, correndo aqui, porque a gente ainda tem que dar uma vista rápida aqui no livro de Juízes, um panorama. Queria lembrar, não sei se você lembra, lá em Números a gente vê que Josué, servo de Moisés, ele tinha um outro nome. Veja lá. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território, os primeiros espias. Né? A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E é interessante porque o nome Oséias, que era o nome original de Josué, significava salvação. Mas Moisés muda o nome dele para Josué. E sabe o que significa Josué? O Senhor é a salvação. Então a gente vê uma mudança, né? Não era, já preparando até no nome, não era Josué que ia ser o Salvador, não ia ser Oséias que ia ser o Salvador, mas ia ser Josué. O Senhor é que ia ser a salvação daquele povo, o Senhor é que ia guerrear por aquele povo, o Senhor é que ia vencer aquele povo. E um detalhe interessante é que tem nomes que são escritos quase iguais, né, que tem o mesmo significado. E o nome que tem o mesmo significado de Josué é o nome de Jesus. O nome de Jesus significa o Senhor é a salvação. E se em Josué a gente via isso de uma forma como que com a sombra por cima, né? O Senhor estava ali agindo, mas não era tão direto. Em Jesus Cristo a gente vê realmente isso. O Senhor é a salvação. Ele é tanto a salvação que Ele se fez homem. O próprio Deus se fez carne para salvar o seu povo, para morrer pelo seu povo. Então que a gente nunca esqueça disso. O Senhor é a salvação. Jesus Cristo é a única salvação. Então Josué acaba dessa forma. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então aí agora a gente entra, terminou Josué, a gente entra exatamente no livro de Juízes. E se Josué terminou daquela forma, veja como começa Juízes no primeiro verso do primeiro capítulo. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então a gente vê exatamente isso. Juízes começa exatamente onde termina Josué, feito se fosse realmente uma continuação. Feito aqueles filmes que tem hoje, né, que terminam um filme já chamando o começo do outro. E muitas vezes quem gosta de filme passa um ano esperando o outro filme ser lançado para saber como é que termina aí a história. E qual é o tema geral do livro de Juízes? O livro de Juízes fala de 12 líderes que o Senhor Deus levantou em Israel em momentos diferentes para trazer salvação ao povo de Israel que estava oprimido. A gente tem que lembrar que Deus tinha cumprido tudo aquilo que Ele tinha prometido. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então Deus estava cumprindo suas promessas. Deus estava relembrando ao povo: eu tenho cumprido as minhas promessas. Eu tenho feito tudo aquilo que eu tinha dito. A gente vê Deus falando: eu fiz uma aliança com vocês, eu fiz uma aliança com seus pais. Eu não vou cumprir, não vou descumprir essa aliança. Pelo contrário, eu vou cumprir tudo aquilo que eu tinha prometido. Mas a gente tem que lembrar que Deus faz uma aliança com o seu povo, mas o povo tinha dito que ia fazer uma aliança só com Deus. Mas não é isso que aconteceu no dia a dia do povo de Israel. Porque Deus fala: e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Deus tinha falado que era para ter feito aliança apenas com o Senhor, que era para servir apenas ao Senhor, que era para destruir todos os ídolos daqueles povos que eles estavam invadindo. Mas o que é que o povo faz? O povo não cumpre a palavra do Senhor. Porque Deus sabia que se eles não
fizessem tudo aquilo que Deus estava ordenando, eles iriam atrás dos outros deuses, eles iriam ser corrompidos pelas aquelas pessoas, pelos aqueles povos ali. Deus sabia disso, Deus já tinha alertado isso. Mas o povo responde em pecado às graças que o Senhor Deus dá para eles. E como a gente pode dividir o livro aqui de Juízes? O capítulo 1 e 2 são uma introdução, como a gente viu aqui, falando da morte de Josué e o que estava acontecendo ali logo depois dessa morte. Do capítulo 3 ao 16 a gente vai ter as histórias desses 12 juízes que estavam ali reinando momentaneamente sobre Israel, conduzindo o povo de Deus. E do 17 ao 21 a gente vai ver uma decadência moral num povo que esqueceu do Senhor, que deixou de seguir ao Senhor. Que Deus tinha dito: expulsem todos os povos da terra, destruam todos os povos, não façam aliança com nenhum desses povos. Mas a gente vai vendo, você vai lendo Juízes e vai vendo que o povo realmente não fez isso que o Senhor mandou. O povo começou a se acomodar. Já tinha conquistado uma parte da terra, então eles, ao invés de continuarem no seu propósito que o Senhor tinha mandado, eles meio que se acomodam e não querem invadir um canto, não querem destruir outro povo. E uma coisa que a gente vê muito forte em Juízes é que enquanto estava Josué e os líderes ali antigos, eles estavam ali servindo ao Senhor. Mas quando aquela geração de Josué começou a morrer e uma nova geração começou a tomar conta, o povo esqueceu das coisas do Senhor. O povo esqueceu de buscar ao Senhor. Veja comigo Juízes 2, do 7 ao 13. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, a Baal e a Astarote. Então a gente vê, meus irmãos, um aviso muito grave aqui. Apenas uma geração separou a obediência do Senhor daquele povo que esqueceu totalmente o Senhor. A geração de Josué seguia, servia e conhecia o Senhor. Mas seus filhos abandonaram totalmente o Senhor. Então que isso sirva de aviso para nós. Nós temos que falar da palavra de Deus, temos que ensinar nossa família as coisas do Senhor. Porque se não fizermos isso com diligência, a próxima geração vai esquecer das coisas do Senhor, como a própria Bíblia nos ensina. E o que acontece quando o povo desobedece ao Senhor? O Senhor já tinha avisado. Se não obedecer a minha aliança, eu vou trazer castigo para vocês. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Deus tinha avisado que se eles não cumprissem as palavras do Senhor, não obedecessem ao Senhor, Deus ia trazer punição para aquele povo. E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que o povo estava obedecendo parcialmente a palavra do Senhor, mas não totalmente a palavra do Senhor. Isso traz consequências graves, meus irmãos, porque a gente não pode obedecer 20%, 50%, 80%. A gente tem que tentar e se esforçar. Claro, a gente sabe que perfeição só no céu, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para cumprir 100% da palavra do Senhor. A gente não pode ter uma história, né? Não é só um pecadinho aqui, um pecadinho ali. A gente tem que lembrar de uma coisa, meus irmãos. Primeiro, que não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é um pecado contra a santidade de um Deus justo, santo, eterno e bom. Então todo pecado é um pecado contra o Senhor. Não importa se você acha que ele é pequeno ou grande, todo pecado é pecado contra o Senhor.
E quando deixamos o Senhor, meus irmãos, o resultado é esse que vemos aqui: punição, juízo, transgressão. E Deus começa a trazer juízo para o seu povo como Deus havia prometido. E Deus, de certa forma, usa até várias vezes, a gente vai ver no livro de Juízes, os próprios povos que eram para ter sido destruídos, sendo escravizando o povo de Israel. Deus usa os povos que, vocês não vão destruir esse povo não, pois eu vou fazer ele dominar vocês, para vocês verem o porquê de eu ter falado para vocês terem destruído, terem dominado esses povos. Então a gente vai ver os arameus, moabitas, cananeus, midianitas, amonitas, filisteus. Todos esses povos a gente vai ver aqui no livro de Juízes, em certo momento eles estão dominando sobre o povo de Israel. E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as nações. Ele usa os povos para trazer punição para o seu povo. Ele usa as circunstâncias para trazer punição para o seu povo. A gente viu isso recentemente nos sermões sobre Abacuque. Deus trazendo um povo para trazer juízo sobre o seu povo. A gente vê isso em Juízes bem claramente. Deus trazendo povos e circunstâncias para trazer juízo para o seu próprio povo. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, meus irmãos, para a gente relembrar que temos vivido uma pandemia, temos vivido uma catástrofe mundial, mas Deus está no comando de tudo isso, meus irmãos. Nunca esqueça disso. Deus está usando esse Covid para os seus propósitos. Muitas vezes nós, em nossa limitação, não conseguimos entender exatamente o que o Senhor está fazendo, mas tenha certeza disso. O Senhor tem um propósito para o que está acontecendo. O Senhor tem um propósito para esse Covid-19, para tudo isso que o mundo está passando. Deus tem sim um propósito para isso. Nunca se esqueça disso, que nosso Deus é um Deus soberano. Eu vou correndo aqui porque o tempo está passando aqui. Mas então o que acontece? O povo peca, Deus traz juízo e o povo então se arrepende. Eles começam a clamar ao Senhor. A gente vai ver isso muito no livro de Juízes. Depois de um tempo que está sendo oprimido, o povo se arrepende e clama ao Senhor para o Senhor libertar. É um ciclo, né? Deus abençoa, o povo peca, Deus pune, o povo se arrepende e clama ao Senhor. E voltando aqui para o que eu falei quase agora do Covid, que Deus tem um propósito. Meus irmãos, eu acho que um dos propósitos é ensinar o povo de Deus a fazer feito o povo de Juízes aqui fazia. Se arrepender, clamar ao Senhor. É tempo, meus irmãos, de dobrar os nossos joelhos e todo dia clame ao Senhor, todo dia ore ao Senhor, peça ao Senhor para nos livrar de todo mal, para livrar a sua igreja de todo mal, para livrar esse mundo de todo mal. Com certeza, meus irmãos, uma das coisas que Deus está ensinando a seu povo é que temos que ser um povo de maior oração, temos que orar mais, temos que buscar mais a palavra do Senhor, temos que buscar mais a face do Senhor, nos humilharmos perante o Senhor, reconhecermos que Ele é o soberano e que nós não podemos fazer nada. Muitos estão aí trancados na sua casa, muitos têm aí, passaram a vida acumulando bens, casas, carros, e está podendo fazer o que com isso agora? Deus está ensinando muito, meus irmãos, para o mundo e para a sua igreja, a depender mais dEle, a buscar mais dEle, a clamar mais Ele. Deus está nos ensinando o que é que realmente tem importância nesse mundo, meus irmãos. E não são bens, não são coisas perecíveis, não. As coisas importantes nesse mundo é o Evangelho de Cristo, é pregar o Evangelho de Cristo, é ajudar as pessoas, é amar as pessoas, é amar a igreja do Senhor, é buscar a face do Senhor. Isso é que é importante, meus irmãos. Todo o resto vai passar, mas as palavras do Senhor, o nosso Deus eterno, vai ficar para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Então Deus liberta temporariamente. Depois que o povo clama, Deus liberta aquele povo. Mas como não era um arrependimento 100%, o povo depois voltava a pecar, é uma coisa que é temporária. Veja comigo a palavra do Senhor. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daquele que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que o caminho dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto
e adorando-os, recusavam abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então o povo se arrependia, mas quando aquele juiz morria, da mesma forma que a gente viu aqui com Josué, quando Josué morreu, o povo entrou em pecado. Quando o juiz morria, o povo ia para pecados ainda piores daqueles que tinham sido cometidos pelos seus antepassados. E não vai dar tempo para a gente ver com mais detalhes os juízes, mas como eu falei antes, são 12 juízes que Deus levanta aqui durante o livro. E alguns têm mais destaque, alguns têm suas histórias citadas com mais ênfase, com mais detalhes. Outros não, outros têm apenas o seu nome citado, uma história bem pequena sobre ele. Dos 4 mais citados, dos 4 mais com a história mais desenvolvida aqui, que a Bíblia dá mais destaque, a gente tem Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Se você já é da igreja há algum tempo, com certeza você já deve ter ouvido a história deles aí. Você possa ler na sua Bíblia aí o livro de Juízes essa semana. Mas só dando um resumo, né? Débora era uma profetisa e Deus fala para ela para levar Baraque, que era um comandante do exército, para guerrear, que ia dar vitória ao povo de Israel. Baraque fica até com medo, não confia muito. Ele até fala, ó, só vou se você for comigo, né? Falando com a profetisa. E ela vai, mas ela fala até, né? Por causa da sua incredulidade, você não vai ter a maior honra de matar o líder do exército inimigo. Isso vai ser dado a outra pessoa. E é isso o que acontece. A gente vê Gideão e os 300, né? Todo mundo deve conhecer essa história aí. Mas você deve lembrar que Gideão era um cara totalmente inseguro. O Senhor fala com ele, ele fica pedindo prova de Deus e Deus mostra que é Deus falando e ele continua com medo, ele continua pedindo mais prova de Deus, mas Deus ainda assim usa Gideão. A gente vê Jefté. Jefté era um filho de uma prostituta que é expulso da casa de seus meio-irmãos. E ele vira um bandido. Você vai ler ali na Bíblia. A Bíblia diz que ele se junta depois que ele sai da casa de seus pais, ele se junta com pessoas que não eram de boa índole, não. Mas Deus usa Jefté para que ele possa libertar Israel. Inclusive tem uma história muito triste no final da história de Jefté, que ele faz um voto que custa a vida da filha dele. Ele faz um voto que a primeira pessoa que sair da casa da filha dele, ele vai sacrificar por causa da vitória que o Senhor tinha dado. E quando ele chega da campanha ali vitoriosa do Senhor, vem a sua filha. É uma história muito triste, você pode até ler lá depois em Juízes com mais detalhes. E a gente vê Sansão e Dalila. Acho que essa história aí, até quem não é cristão conhece essa história. E Sansão também não era um cara nada bom. Você vai ler a história ali, era um cara mulherengo, violento, vingativo. Mas Deus também usou Sansão para libertar o seu povo. Além desses, a gente tem Otiniel, Eude, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. São os outros juízes que o Senhor levantou para salvar Israel. Esses têm a história um pouco menor, mas vale a pena também você dar uma lida com mais detalhes na história de cada um. E uma coisa que a gente vê aqui é que mesmo com falhas, a gente vê que Deus não usou ninguém perfeito, não. Deus pegou pessoas que você olha assim e diz, esse Senhor. E ele diz, esse. Pessoas que nós mesmos desprezamos muitas vezes, que o povo de Israel desprezava, mas Deus usa essas pessoas imperfeitas, como eu e você somos imperfeitos, mas Deus usa pessoas que têm fé nele, que mesmo com suas falhas, eles acreditam no Senhor e buscam fazer aquilo que o Senhor tem mandado. E quando a gente tem fé no Senhor, quando a gente confia no Senhor, mesmo com nossas incapacidades, com nossas falhas, o Senhor nos usa, como usou esses homens, para libertar Israel. O Senhor nos usa para a honra e glória do nome dele. E já para a gente chegando aqui no fim, não dá tempo de ver nada com mais detalhes. E como termina Juízes? Infelizmente, meus irmãos, termina com muito mais pecado. No capítulo 19, a gente vai ver uma história, você lê com calma, é a história de um levita e sua concubina, que ele tem a sua concubina estuprada e morta pela tribo de Benjamim. Esse é um fato tão perverso que existe até uma guerra das outras tribos contra a tribo de Benjamim por causa dessa maldade que eles fizeram. E a tribo de Benjamim quase deixa de existir. Ela termina seus dias muito fraca justamente por causa desse episódio, que foram mortos a grande maioria do pessoal ali da tribo de Benjamim por causa do pecado terrível que eles cometeram. E para a gente finalizar, meus irmãos, lembra que eu falei, né, que Deus libertou temporariamente o povo, porque como a gente viu, o povo era liberto e o que eles faziam voltavam
por seu pecado, porque todos pecamos. Destituídos estamos da glória do Senhor. Nenhum homem, como a gente viu Josué, foi capaz de salvar o povo, de dar uma bênção eterna para aquele povo. Nenhum desses juízes, por mais que fossem pessoas que temeram a Deus e acreditaram em Deus, foram capazes de libertar o povo de uma forma plena, de uma forma completa. Porque todos eles eram falhos, todos eles eram pecadores, e mesmo usados pelo Senhor, ninguém tinha força e poder para trazer uma salvação completa e plena para aquelas pessoas. E homem nenhum pode isso, meus irmãos. Homem nenhum pode nos dar salvação. Homem nenhum pode nos dar uma herança eterna. Homem nenhum pode nos libertar da opressão do pecado e dos nossos inimigos, do maligno. Homem nenhum pode fazer isso. Por mais que tenham muitos aí fora que prometam, que digam que podem, nenhum homem pode fazer nada por nós, meus irmãos. Com a melhor das intenções, o melhor dos homens não pode fazer nada que seja duradouro, que seja eterno para nós. Mas Deus prometeu, meus irmãos, uma libertação eterna. Homens podem dar libertações passageiras, mas o Senhor pode dar uma libertação eterna. E essa é a mensagem maior de Josué e de Juízes, meus irmãos. Aqui vemos homens tentando dar o seu melhor e dando o seu melhor. Mas nenhum deles consegue fazer nada duradouro, porque são homens. Mas estamos falando aqui, meus irmãos, que Deus prometeu algo muito maior. E para isso não precisava ser apenas um homem. E por isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para ser completamente homem e completamente Deus. E assim ele poderia fazer aquilo que nenhum homem sozinho conseguiu. Prometer uma herança eterna. Prometer uma salvação eterna. Prometer uma libertação de todos os nossos males, de todos os nossos medos, de todos os nossos pecados de uma forma eterna e plena e completa. E é isso que Cristo nos promete, meus irmãos. Cristo nos promete que já nessa vida a gente vai ter vitórias, tiveram esses homens usados por Deus. Não de uma forma plena, mas grandes vitórias contra nossos inimigos, contra o maligno, contra o pecado. Mas ele promete além. Ele promete que quando nós morrermos, ou se ele voltar antes, quando ele voltar para julgar os povos, ele promete uma salvação eterna. Ele promete uma salvação plena. Ele promete que não vai existir mais pecado. Ele promete que não vai existir mais morte. Ele promete uma terra eterna como herança para o seu povo. E essa é a mensagem, meus irmãos. Jesus Cristo é a única salvação. Homens podem fazer o seu melhor. E devemos, como homens, buscar fazer o nosso melhor. Mas a salvação só em Cristo. Então que possamos meditar em Josué, possamos meditar em Juízes, e lembrando que Cristo nos prometeu uma salvação eterna, uma vitória eterna sobre os nossos inimigos, sobre a morte e sobre o pecado. Que possamos buscar esse Senhor, que possamos pregar esse Senhor, que possamos viver assim como esse Senhor nos fala para vivermos. E que o Senhor abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.